Glórias a Deus. O nosso Deus é bom e poderoso. Saúde a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui dar início, irmãos, a este vídeo, compartilhando com os irmãos uma palavra nessa sexta-feira. Estamos aí já passando das 14h e até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos conduzido à sua presença, né? Tem guardado o nosso lar, a nossa família. Estamos gratos por isso, porque mais uma semana o Senhor tem nos guardado e nos conduzido à vitória. Amém, irmãos? Quero compartilhar aqui uma palavra com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no dia de hoje. Eu vou ler 3 textos, né? Vamos pausadamente. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos neste dia está em 1 Samuel. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, né? Muito importante, irmãos, nós estarmos acompanhando com a palavra, né? Que é a nossa Bíblia Sagrada. Toda que seja qual for a leitura, devemos acompanhar, né? Então aconselho os irmãos que peguem a sua Bíblia e acompanhem essa leitura conosco. 1 Samuel capítulo 7. O versículo 2, irmãos, ele nos chama a atenção dizendo assim, ó: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, essa é uma passagem conhecida quando, infelizmente, Israel perdeu a batalha para os filisteus, naquele cenário, né, muito triste, se encontrava o povo naquela época. O povo estava corrompido e nós vamos encontrar Samuel chamando o povo ao arrependimento nesse texto. Nós vamos encontrar aqui, neste momento, que eles perderam a arca, eles passaram um momento difícil, muito difícil, porque o sacerdote da época não estava bem, os filhos sacerdotes não davam exemplo naquela época. Era um momento muito delicado para Israel. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo se passando-se os dias de Samuel, os dias de Saul, rei de Israel, né, que ele venceu muitas batalhas, Saul. Foi um homem que Deus abençoou no início do seu reinado e ele pôde conquistar muitas batalhas. Fizeram até música para Samuel, as mulheres, diz a palavra. Só que quando a arca foi devolvida pelos filisteus, eles deixaram a arca na casa de Abinadab. Eles consagraram Abinadab exatamente para isso, para cuidarem da arca do Senhor. E aí está algo que eu quero compartilhar com os irmãos nesta sexta-feira. Abinadab, irmãos, teve a oportunidade de ser o responsável. Foi ungido e consagrado para este propósito, para guardar em sua casa, para ser ali o guardião da arca. A arca representa a presença de Deus. Israel sabia que ali estava-se a presença de Deus. Os inimigos de Israel mandava-se os homens irem observar o arraial de Israel, e a pergunta dos reis era o seguinte: vai lá, observe o acampamento do israelita, veja se a arca do Senhor está com eles, porque até os inimigos sabiam que quando Israel vinha para a batalha e a arca estivesse com eles, a luta era perdida, porque era sinal que Deus estava com Israel. Então eles mandavam olhar se Israel estava com a arca quando subiam para a batalha, porque a arca representava a presença de Deus. E até o inimigo sabia disso. Até o inimigo sabia que a arca representava a presença de Deus naquela batalha. E eles já sabiam que se a arca estivesse presente na batalha, eles perderiam a guerra. Mas nós vamos encontrar aqui uma oportunidade que Abinadab teve. Estamos vivendo alguns dias, irmãos, que estamos tendo que cultuar Deus em nossa casa, em nossos lares. É o momento de buscarmos a presença de Deus em nossos lares. Então foi nos dada a oportunidade para cada família, para cada lar, de poder guardar a presença de Deus em seus lares. Eu vejo que foi dado a Abinadab a oportunidade de guardar em sua casa
que a sua família pudessem ter em suas mãos a arca. E eles foram consagrados para guardarem a arca. Quer dizer, eles tinham ali na sua casa a presença de Deus. Nós estamos vivendo dias assim. E será que nós estamos sabendo valorizar esses dias? Porque há um tempo para todas as coisas. Então, entendemos que é o momento e que nós temos que saber administrar e valorizar e buscar a presença de Deus verdadeiramente em nossa casa, em nosso lar, e buscarmos e trazermos, fazer com que o Senhor se agrade de nós e a presença dele seja um sinal de bênção em nossa casa. Nós vamos ver que Abinadab recebeu esse privilégio, foi consagrado para este propósito, para guardar a arca, quer dizer, para estar com a arca em sua casa, quer dizer, a presença de Deus estava ali e era para estar em sua casa. E olha só que coisa interessante, diz que a arca ficou, olha só, a arca ficou na casa de Abinadab tantos dias, mas foram tantos dias que a arca ficou na casa de Abinadab, que se passaram e chegaram 20 anos. Olha só, irmãos. 20 anos em que a arca estava na casa de Abinadab. Ele teve o privilégio de ser o guardião da arca por 20 anos. Cada um de nós estamos tendo o privilégio de sermos guardiões da presença de Deus em nossos lares. Faz alguns dias que somos privilegiados por mantermos vivos, olha só, irmão, mantermos vivos a presença de Deus em nossos lares. Aí eu lhe digo, o que estamos fazendo com a presença de Deus em nossos lares? Será que estamos sabendo valorizar? Porque Abinadab não soube valorizar. Por 20 anos teve a arca em sua casa, e a arca, estando ali, sendo a presença de Deus em sua casa, ele não soube usar esta presença de Deus para ser bênção em sua casa. Nós vamos ver que 20 anos ficou a arca na casa dele e ele não soube usufruir de uma maneira boa para a sua vida, para a sua família, e nem para os demais. Porque diz o versículo ainda, continua dizendo, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Eles lamentavam. Foram 20 anos de lamentação, 20 anos de choro, 20 anos de pranto, 20 anos de tristeza, 20 anos em qual eles estiveram, na verdade, longe da presença de Deus. O negócio, irmãos, foi terrível. Nós vamos ver que Deus rejeitou o reinado de Saul. E no início do reinado de Davi, ele tenta trazer a arca para um lugar diferenciado. Olha só, mas sabe por que Davi ele se atentou em trazer a arca para a cidade de Davi, trazer a arca para tirar da casa de Abinadab e trazer para um lugar aonde todos pudessem ver e contemplar? Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo. Salmo 132, versículo 6. Diz assim, olha só o que chega ao ouvido de Davi. No Salmo 132 relata isso. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata. Quando diz assim, eis que ouvimos falar da arca em Efrata, eu entendo que Davi agora se assenta no trono e pergunta para os sacerdotes: onde está a arca do Senhor? Porque desde menino eu ouço falar que existe uma arca. Né? E Davi com certeza questiona aos líderes, aos sacerdotes: cadê a arca? Cadê a presença de Deus? Aonde está? Aí respondem para Davi no salmo aqui, está relatado que responde dizendo assim, ó, ouvimos falar da arca em Eufrata. Passaram 20 anos, ninguém mais tinha notícia da arca, não se falava da arca, e em nenhum texto nós vamos encontrar durante esse período algo que volte o nosso olhar e o olhar das pessoas para a arca, que era a presença de Deus. 20 anos, irmãos. 20 anos se passaram. Sabe o que é 20 anos? Alguns mais sensíveis, em 20 dias,
que não ainda estamos com 20 dias, com a igreja fechada ainda não estamos com 20 dias. Ainda vamos completar 15 dias com a igreja fechada. Alguns estão sentindo a falta. Alguns já se esqueceram da presença de Deus. Alguns já se esqueceram do que é sentir a presença de Deus. Aqui passaram-se 20 anos. E quando Davi pergunta onde está a arca, onde está a presença, a resposta é assim: ouvimos falar que a arca está em Efrata. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles se esqueceram por completo da arca. Eles se esqueceram da presença de Deus. Olha que interessante. É como se Davi falasse: então vai atrás da arca. Traga-me notícia da arca, porque ela representa Deus, é a presença de Deus, e nós necessitamos da presença. Aí trouxeram a resposta. Olha, nós ouvimos falar que ela está em Efrata, então vai lá ver, confere. E eles trouxeram a resposta assim: achamos a arca num campo, lá no bosque. Quer dizer, ô irmão, a arca estava, eu entendo que ela estava lá em algum lugar largada. Esqueceram a arca lá e passou-se 20 anos, Abinadab e a sua família não foram abençoados por estarem 20 anos com a arca sobre o seu domínio, sobre as suas responsabilidades. A arca, a presença de Deus, hoje está sobre a minha e a sua responsabilidade. A presença de Deus está entregue sobre a minha e a sua responsabilidade. O que nós estamos fazendo com esta responsabilidade de manter viva a chama, de manter o altar aceso, de não deixar apagar o fogo, de não deixar a chama do Espírito se apagar, e que a presença de Deus venha se manter viva em nossos lares. O que nós estamos fazendo com esta oportunidade que o Senhor está concedendo a cada família, de poder trazer a presença de Deus para os seus lares novamente? Uma palavra para nós refletirmos. E quando Davi pergunta, cadê? E eles dizem, ouvimos falar que ela está em Eufrata, vai atrás. E eles foram, e a notícia é, olha, achamos ela num campo, lá num bosque, jogada. Se o Senhor visitar a minha casa, a sua casa, onde Ele vai encontrar aquilo que Ele entregou em nossas vidas, o talento que Ele te entregou, a responsabilidade que Ele te entregou, a obra que Ele entregou em suas mãos, aonde nós deixamos ela. Aonde está a presença de Deus na minha vida e na sua vida? Qual é a importância que estamos dando à presença e à responsabilidade de guardar a presença de Deus em nossas vidas, em nossos lares? Abinadab e a sua família não deu valor à arca, à presença de Deus. Por 20 anos a arca esteve no meio da família de Abinadab e todos se esqueceram. E quando Davi questiona, eles ouviam falar que estava em Efrata, e quando foram atrás acharam ela largada, abandonada em algum lugar no bosque. Ô irmão, quão triste é ler isso. Quão triste é perceber que as pessoas não estão entendendo o momento que é de valorizarmos a presença de Deus em nossas vidas, em nossos lares. E o que eu e você estamos fazendo para que a presença de Deus se manifeste em nossa vida. Agora vamos ler lá em 2 Samuel. Olha que contraste, olha que situação diferente. Davi, após saber de tudo isso, olha em Samuel capítulo 2, versículo 6. Davi prepara lá para trazer a arca. A primeira tentativa não deu certo. Mas olha que quadro, que momento tão significativo para nós neste dia. No capítulo 6 de 2 Samuel, o versículo 11, depois da primeira tentativa de Davi de trazer a arca nos carros de boi e foi frustrada, nós vamos ver que Uzá foi ferido pelo Senhor e eles deixaram a arca, olha só, deixaram a arca, olha o versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, olha a diferença, ficou a arca na casa de Abinadab 20 anos. Nada aconteceu de bom lá.
Não houve nenhum sinal, nenhuma manifestação de Deus, nenhuma multiplicação, nenhuma maravilha, nenhum milagre, nada que chamasse a atenção do povo de Deus, de ninguém. Passados-se 20 anos, Davi traz a arca. É frustrada a primeira tentativa. Eles levantam agora Obed-Edom para ser o responsável para cuidar da arca até que Davi pudesse preparar tudo novamente para trazer a arca para a cidade de Davi. Ficou ali na casa do Geteu 3 meses a arca. Davi foi para o palácio. Estava lá preparando tudo para trazer a arca. Ele queria a arca perto dele. Mas ficou lá 3 meses agora. Olha, foi 20 anos na casa de Abinadab. Eu estou repetindo para os irmãos entenderem. 20 anos na casa de Abinadab, nada. Pelo contrário, ficou abandonada a presença, a arca. 3 meses a arca na casa de Obed-Edom. Aí diz aqui, ó. 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Ô, irmão. Obed-Edom recebeu a arca diferente de Abinadab. Olha só, olha o versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo... Até então ninguém sabia da arca. A arca tá por aí. Quando foram procurar, estava lá num bosque jogado. Durante 20 anos ninguém mais sabia de onde estava a arca. Não tinha notícia. Não aconteceu nada. A arca não trouxe benefício, nenhum sinal, nenhuma reação, nada. Não houve acontecimento, manifestação de Deus nenhuma durante 20 anos quanto a arca esteve na casa de Abinadab. 3 meses a arca na casa de Obed-Edom. A notícia se espalha, em 3 meses a notícia se espalha por todo o reino. E chega aos ouvidos de Davi a notícia dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem. Por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Ô, irmão, olha só, 20 anos a arca na casa de Abinadab, o povo foi se esquecer, Abinadab se esqueceu, ninguém sabia mais da arca, a notícia era que ela estava lá e ninguém sabia mais nem como era a arca. Não trouxe benefício nenhum a presença de Deus, a presença da arca na casa de Obed-Edom. De Abinadab, mas quando chega a arca na casa, 20 anos depois, quando a arca entra na casa de Obed-Edom, ela fica 3 meses. Mas esses 3 meses foi suficiente para Deus abençoar Obed-Edom sobremaneira em tudo, toda a sua família, toda a sua casa, tudo foi abençoado. A notícia se espalhou por Israel, a notícia chega a Davi, aí ele se apressa, porque ele viu que a presença de Deus, quando bem recebida, bem guardada, zelada e buscada com amor, com dedicação, traz bênção e traz bom resultado. Davi diz aqui, com alegria correu e foi buscar a arca que estava na casa de Obed-Edom. Meu querido e meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, qual é a diferença? Qual é o resultado que está acontecendo na minha e na sua vida com a presença de Deus em nossos lares? A presença de Deus, você está buscando a presença de Deus, trazer a presença de Deus para dentro da sua casa? E qual é o resultado que isso está trazendo para mim e para você? Na casa de Abinadab não trouxe nenhum resultado. Na casa de Abinadab, vamos dizer assim, ele teve a oportunidade de fazer culto em sua casa durante 20 anos e não trouxe resultado nenhum. Durante 20 anos ele pôde celebrar um culto com a arca, com a presença maior, com o símbolo maior da presença de Deus. Estava em sua casa, sob a sua responsabilidade. Durante 20 anos ele pôde buscar, adorar e fazer cultos e sacrifício e não trouxe resultado nenhum. Pelo contrário, a arca foi achada largada lá num bosque, no mato, abandonada. Não trouxe resultado bom nenhum para ele. Mas 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom. Ô, irmão, Obed-Edom com certeza reunia a sua família. Com amor cuidava.
com amor zelava, com amor adorava, com amor agradecia, porque a presença de Deus estava presente na sua casa, e ele entendeu o privilégio que era poder em sua casa receber a presença de Deus, e Deus o abençoou, diz aqui que o abençoou em tudo quanto ele tem. E a notícia se espalhou. Qual é a notícia que está se espalhando, irmão? Qual é a notícia que está se espalhando? Qual é a notícia que está se espalhando da minha casa, da sua casa? Será que a notícia nesses últimos dias que estão se espalhando da minha casa, da sua casa, é motivo de que as pessoas venham glorificar e exaltar a Deus porque a presença de Deus trouxe bênção, benefício? Irmão, o propósito da presença de Deus, da arca está na casa, é que a presença de Deus traz benefício, traz bênção, traz paz, traz transformação, traz restauração, traz cura, traz milagre, traz vida, traz abundância, traz prosperidade, traz proteção, traz alívio, traz descanso, traz alegria, traz abundância, traz felicidade, traz transformação de um modo geral. E nós temos que saber aproveitar a oportunidade de poder manifestar a presença de Deus em nossa casa, que nós venhamos com amor, com alegria, entender que hoje nós estamos sendo escolhidos, cada um de nós, para que em nosso lar venha ser a habitação do Altíssimo, que a sombra do Onipotente venha pairar sobre nossas famílias, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, e a presença de Deus seja manifesta, para que a bênção do Senhor alcance o meu lar, o seu lar, a minha família, a sua família, em todo geral, porque diz aqui bem claro que 3 meses ficou a arca na casa de Obed-edom e o Senhor o abençoou em tudo quanto ele tem. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo, irmão? Deus quer te abençoar em tudo quanto você tem. Deus quer me abençoar em tudo quanto eu tenho. Deus quer nos abençoar em tudo. Deus quer te abençoar em tudo. Deus quer nos abençoar em todas as áreas de nossa vida. Basta nós entendermos que há uma diferença. A arca ficar na casa de Abinadab e a arca ficar na casa de Obed-edom. Porque há uma diferença de sentimento, de compromisso, de responsabilidade. Porque é um privilégio sim podermos manifestar e buscar e adorar a Deus dentro do nosso lar, trazer a igreja para dentro da nossa casa física, mas há uma responsabilidade. Há um zelo, há um amor, há um compromisso, há uma dedicação. Será que nós estamos sendo dedicados ou estamos vivendo que nem Abinadab? Ninguém veio perguntar, ninguém veio adorar, ninguém veio saber de nada. Eu vou deixar lá abandonada pelo campo, vai ficar lá pelo canto, e quando eu vim atrás eu vou dizer, tá lá, do mesmo jeito que foi me entregue, tá lá. Quer pegar, pega. Foi assim que aconteceu na casa de Abinadab. Não, na casa de Obed-edom não foi assim. Ele se dedicou. Ele com certeza zelou com amor. Ele cuidou com todo carinho. E com certeza ele se reunia com a sua família para adorar o Senhor dos Senhores, para engrandecer o Deus Todo-Poderoso, para dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus olhando o sentimento de Obed-edom, 3 meses. Só 3 meses a arca ficou em sua casa. Foi só 3 meses. Mas foi o suficiente para Deus o abençoar em tudo. E a notícia chegar lá no palácio do rei. E o rei Davi olhar e com alegria dizer, deixa eu ir atrás dessa presença. Deixa eu ir atrás dessa presença. Deixa eu ir que eu quero também essa presença. Eu quero também que o Senhor abençoe a minha casa, a minha vida. Qual é a notícia que estão recebendo? De nós sermos portadores da presença, da palavra, mensageiro. Que eu e você venhamos ser portadores da presença, porque somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele tem que se manifestar verdadeiramente na minha, na sua vida, no meu lar, no seu lar, para que a glória de Deus seja manifesta e a bênção do Senhor seja manifesta, e nós venhamos desfrutar de toda a sua plenitude, que nós venhamos ter zelo, que nós venhamos ter responsabilidade de saber administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, isso não foi colocado em suas mãos, na minha mão à toa não. Vamos ser dedicados, vamos ser responsáveis. Deus nos deu a oportunidade.
Há um tempo oportuno para todas as coisas. É hora de buscarmos para nossa casa a verdadeira presença abençoadora do nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer abençoar o seu lar, a sua família, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua comunhão com os filhos, Ele quer tirar filhos das drogas, Ele quer tirar filhos dos vícios, Ele quer dar um bom casamento para os filhos, Ele quer dar um bom relacionamento entre os casais, Ele quer abençoar a sua vida financeira, Ele quer abençoar a sua vida espiritual, porque a presença de Deus em nosso lar tem que trazer bênção, 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 bênção em abundância, porque é isso que Ele tem para mim, para você, que essa oportunidade que Deus está nos entregando, que ela venha ser de uma maneira tão gloriosa, que a notícia se espalhe por aí, não como na casa de Abinadab, quando alguém perguntar o que o irmão, o que a irmã, que fulano está fazendo durante esses dias em casa, o que ele está fazendo com a presença de Deus que foi entregue em suas mãos, em sua responsabilidade, e as pessoas dizem, não sei, eu ouvi falar, não estou entendendo, mas que nós venhamos trazer a notícia de Obed-edom, a notícia que chegue ao ouvido do rei, da sociedade, do povo, dizendo, olha, está sendo uma bênção na casa dele, está sendo uma bênção na casa dela. Isso trouxe fortalecimento, trouxe renovo, trouxe restauração, trouxe cura. Deus abriu as portas, as janelas do céu e derramou sobre cada lar, sobre cada família as suas bênçãos. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida, o seu lar, o seu ministério, o seu casamento, os seus filhos, as suas filhas, que venha trazer abundância e que Deus venha abençoar em tudo os nossos familiares, os nossos entes queridos, que a bênção, a proteção do Senhor alcance as nossas vidas. Para isso eu e você venhamos fazer a nossa parte, que é zelar pela arca, pela presença que Deus entregou em nossas mãos. Sede zeloso, sede zelosa, ore, jejue, consagre, não fique aí preocupado com notícia, não entre aí nas rodas, vamos fazer campanha disso, não, a campanha já foi entregue em suas mãos. Adore, busque, exalte, clame, ore, jejue, consagre, apresente a Deus cânticos espirituais, adore a Ele de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Tempo foi nos dado, oportunidade foi nos dado, e é um privilégio podermos adorar e exaltar o Senhor dos Exércitos. E assim eu termino esta palavra, que a igreja venha receber, que os irmãos venham a receber e entender que o mais importante é que o Senhor nos ama e quer nos abençoar, e Ele deu a oportunidade de nós trazermos novamente a presença de Deus para dentro dos nossos lares, que eu e você venhamos entender que este é o momento de fortalecermos a nossa família, porque o arrebatamento está chegando o grande dia em que vai soar a trombeta, e aqueles que estiverem atentos, preparados, vai ouvir o Senhor dos Exércitos chamar o seu nome, e entraremos no céu de glória pelas portas, se assentaremos com Ele naquela grande ceia, receberemos uma pedra branca com um novo nome escrito, um nome que não terá acusações e nem mancha. Seremos transformados para a honra e glória de Jesus, num novo corpo incorruptíveis, e tudo que foi passado será passado, porque ali não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque todas as coisas serão novas, e o Senhor vai cumprir a palavra de Apocalipse 21:4, dizendo que naquele dia Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Chore hoje é dia de dobrar os joelhos no seu lar, fechar a porta do teu quarto e chorar na presença do Altíssimo, porque a salvação depende de mim, depende de você, estarmos conectados com o Senhor dos Exércitos e sabermos valorizar a presença do Espírito Santo em nossa vida, que ela seja bênção, seja benefício para nós. E assim, essa palavra eu encerro. Que a bênção do Senhor alcance o seu lar, e o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos neste dia. Amém.